Linha de Frente, maior cobertura das eleições 2018 na Bahia. 70 horas de conteúdo exclusivo, debates, entrevistas, sabatinas, para você tomar a melhor decisão, acompanhar debates de alto nível e conhecer as propostas e o que pensam os candidatos ao Senado, ao governo, à Câmara dos Deputados, à Presidência da República. Tudo isso você acompanha aqui no Linha de Frente, tanto no facebook.com/Aratu Online, como no portal Aratu Online, como também na TV Aratu. Hoje, sabatina com o candidato ao Senado, Fábio Nogueira, do PSOL. Junto comigo, Cris Almeida, repórter de política do Aratu Online. 30 minutos vai ser o tempo dessa entrevista com o candidato Fábio Nogueira, que já foi candidato a prefeito agora em 2016. Fábio Nogueira, que é sociólogo, e vai conversar com a gente hoje sobre as propostas, sobre o PSOL e sobre a candidatura ao Senado. Então, começando agora, dispara o cronômetro, 30 minutos para Fábio Nogueira. Começar perguntando o seguinte: na opinião do senhor e na opinião do PSOL, quais foram os principais erros, os principais problemas, as falhas do governo Rui Costa? Olha, acho que o maior problema, primeiro, boa noite, telespectadores, né, que estão acompanhando pelas redes sociais, agradecer o convite para estar aqui. Primeiro, acho que o Rui, ele reproduz na Bahia os métodos de governar que em nível nacional o PT consagrou, né? A gente fala que o governo do PSOL é um governo que o PMDB vai estar na oposição. A gente não quer governar com os partidos da direita da velha política. E na Bahia não é diferente, né? A gente tem hoje o governador Rui Costa, ele depende para aprovar projetos na Assembleia Legislativa do PSD de Otto Alencar, do PP de João Leão, partidos que nacionalmente estiveram junto com os golpistas, partidos que fizeram a base de apoio ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então essa é uma contradição do governo do PT no estado da Bahia, e o reflexo disso se refletiu, por exemplo, na composição da chapa do Senado, em que a senadora Lídice da Mata, né, do PSB, apoiadora de primeira hora do PT, foi substituída por um candidato, né, que tem o triste nome de coronel, no estado que, historicamente, a esquerda sempre combateu o coronelismo. E esse fenômeno vai fortalecendo a direita, né? Quer dizer, a partir do momento que a esquerda governa com os setores da direita e faz uma opção de governabilidade não com os movimentos sociais, mas ouvindo esses partidos, ele acaba fortalecendo os setores conservadores. Hoje a gente vê, por exemplo, e estamos aí no combate, a candidaturas que se colocam no âmbito do Senado que apoiam o Jair Bolsonaro. Quer dizer, esse tipo de retrocesso que a gente vê na sociedade é reflexo de escolhas políticas. E o pessoal não quer reproduzir essas escolhas. A gente quer governar com o povo e com os movimentos sociais. Então, nesse sentido, a nossa crítica tem a ver com as alianças, mas também, especialmente, com a ausência de uma marca social forte do governo do PT aqui no estado da Bahia, né? Isso reflete de forma dramática no que diz respeito à política de segurança. Em 10 anos, aumentou mais de 100% o número de homicídios na Bahia. Do ano passado para cá, aumentou em 17%. Isso não tem a ver com a ausência de uma repressão por parte da polícia. Ao contrário, aumentou a repressão, aumentou o investimento em viaturas, né, em equipamentos aos policiais. Porém, o modelo de polícia militar, que é um modelo que está ultrapassado, só o Brasil, poucos países do mundo têm uma polícia militar, está defasado. Então, no Senado Federal, vai defender a aprovação da PEC 51, de autoria do senador Lindbergh Farias, inclusive do próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que prevê a desmilitarização da polícia e a integração da polícia civil e polícia militar, para que nós possamos ter uma polícia com ciclo contínuo, com uma progressão na carreira e a valorização da prevenção e da investigação. Então, por exemplo, você tem casos de homicídios que não são investigados por ausência mínima de condições da Polícia Civil poder trabalhar. É o caso da Polícia Civil do Estado da Bahia. E nós precisamos melhorar a prevenção ao crime e aperfeiçoar os mecanismos de investigação para que efetivamente possamos ter justiça e aumentar a sensação de segurança. Porque você tem uma repressão por parte da polícia cada vez maior, que gera chacinas como do Cabula, que não devem ser comemoradas e sim lamentadas pelo que aconteceu, e não tem um aumento da sensação de segurança. Ao contrário, é um aumento da sensação de insegurança na nossa sociedade. Mas o senhor, ao contrário do que o senhor está dizendo agora sobre a coligação do PT, o também candidato ao Senado, Jacques Wagner, ele já chegou a dizer que encara o PSOL como um partido parceiro do PT. Então, o senhor não vê como com reciprocidade essa parceria, né? Não, o PT foi parceiro do PSOL e somos parceiros do PT no que diz respeito às lutas pela democracia.
O PSOL foi o primeiro partido a estar ao lado de Lula, por exemplo, lá quando teve a condenação, a ordem de prisão do Sérgio Moro. O nosso candidato Guilherme Boulos esteve na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu estive na porta do Sindicato dos Metalúrgicos como membro da Executiva Nacional do PSOL. Pude dar um abraço e o apoio ao Lula, junto com a Erundina, com o Ivan Valente, porque nós entendemos que a democracia é um valor a ser defendido e preservado. Mas temos diferenças com o PT, né? Diferenças que são programáticas. Agora, essas diferenças não fazem que façamos coro à direita golpista, representada no estado da Bahia por Zé Ronaldo e outros candidatos. Candidatos que apoiaram o golpe, apoiaram o Temer e chegam na eleição, se descomprometem, inclusive, de apresentar seus candidatos presidenciais, como Geraldo Alckmin e o próprio Michel Temer. Como seria exatamente, o senhor é candidato ao Senado, mas o PSOL tem uma candidatura para o governo, teve recentemente para a prefeitura, tem uma candidatura à presidência da República. Como seria um governo do PSOL sem alianças com os grupos que são considerados ou golpistas ou que têm quadros que não se adaptam ao que o PSOL é? O PSOL é um partido pequeno, hoje, em número de representantes no Congresso. Como seria a governabilidade sem essas alianças no Congresso ou na Câmara, dependendo da instância? Olha, historicamente, a esquerda, inclusive o próprio PT, produziram boas experiências nesse sentido. Uma experiência dessa foi o orçamento participativo, né, que mostrou que é possível, com minoria na Câmara Municipal, você governar prefeituras junto com os movimentos sociais. Então, o pessoal vai defender mecanismos de democracia direta, para que você, cidadão, possa participar das decisões políticas. Que temas poderiam ser? Por exemplo, nós temos no estado da Bahia uma proposta de construção da ponte Salvador-Itaparica, que envolve bilhões de reais, né? E no estado que você tem necessidade de investimento, por exemplo, em saneamento básico, né? Por que não submeter um plebiscito à população de Itaparica, né, que vai ser atingida pela ponte, a construção ou não da ponte Salvador-Itaparica? É necessário garantir mecanismos de participação popular. Então, no Senado Federal, a gente vai defender que estados e municípios possam criar plebiscitos, referendos, para consultar a população na hora de governar. A gente defendeu isso, por exemplo, na campanha Prefeito de Salvador. Nós temos as subprefeituras que são loteadas de acordo com o grupo político. Por que não estabelecer eleição direta para subprefeito? Então, são mecanismos concretos que vão mudar a qualidade da democracia em nosso país e aumentar a representatividade política do nosso país. Vou te perguntar alguns temas e o senhor fala se seriam temas para consultas populares, referendos ou plebiscitos. Sim. Legalização da maconha. Sim, sim. Acho que é importante fazer o debate público, né? Acho que é um debate que precisa ser colocado para a população brasileira, o debate da legalização da maconha. Existe projeto de lei, eu assino a plataforma por uma nova política de drogas, nacional, sou o único candidato ao Senado na Bahia que defende uma outra política de drogas, porque ela atinge diretamente os dependentes químicos, que não se trata com repressão. E a população precisa ser ouvida e precisa debater esse tema. Pena de morte. Não, sou contra porque tem um Código Penal brasileiro que já prevê e, do ponto de vista do que a nossa Constituição prevê, é anticonstitucional. Mas só existe um caso de pena de morte que é em caso de traição de guerra. Isso está previsto na nossa Constituição. Mas pode haver mudança na Constituição. Pode estar previsto na Constituição, mas... Poderia ser esse tema através de plebiscito? Eu defendo a Constituição de 88. Eu defendo a Constituição de 88. Aliás, sou contra as medidas provisórias que começou com a FHC, diga-se de passagem, que mudou o caráter da Constituição de 88. Mas emendas também mudam a Constituição de alguma maneira. Sim, mas mudam elementos fundamentais da nossa Constituição. Né? Por exemplo, o mecanismo de Seguridade Social, a Previdência Social, que faz parte da Seguridade Social, foi completamente alterada por medidas provisórias, que depois foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Casamento gay, por exemplo, poderia ser um tema? Não, acho que não, porque também aí uma interpretação da lei. Né? Se você estabelece igualdade entre gêneros, entre homens e mulheres, você pode, obviamente... Posse de armas, aborto. Já teve um plebiscito no Brasil sobre desarmamento, já teve uma consulta, inclusive a população... E a população foi a favor do porte do direito ao porte de arma. Mas o porte de arma, como é colocado hoje no Brasil, tem uma série de critérios. A pessoa não chega numa loja e compra um armamento. Claro. Né? Tem que fazer um curso, existe todo um registro do Ministério da Polícia Federal, há todo um controle da produção e distribuição de armamentos no Brasil. O que a bancada da bala defende é o liberou geral. Né? E o liberou geral vai produzir tragédias. Né? Uma disputa de trânsito qualquer, uma discussão de trânsito pode gerar uma tragédia e pessoas não ir para suas casas e famílias perderem seus pais. Mas nesse rápido bate-bola entre nós aqui, ficou claro que algumas questões o senhor defende que haja consulta popular e outras não. Então, como fica isso? O critério é ideológico? É do governante somente? Como é que se dá? O que é que pode ouvir o povo e o que é que não se deve ouvir o povo? Isso é uma coisa importante que você colocou. Quando nós, do pessoal, falamos de aprofundar a democracia,
Isso não significa que as instituições como estão colocadas não têm uma importância. O problema não é a Câmara Federal, o Senado Federal, e sim o fato deles sozinhos governarem e não ter outros mecanismos complementares de participação popular. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, no país da América Latina. Né? Plebiscitos e referendos não é uma coisa que está no cotidiano. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma coisa que todo eleitor norte-americano está habituado. Então, isso é importante para fortalecer a democracia e diminuir o peso da casta política, dos grandes empresários, dos lobistas, daqueles que estão ali no cotidiano, fazendo a pressão, e a população poder entender que democracia é muito mais do que votar no candidato X ou Y. Não, perfeito, mas por que alguns temas e outros não? Porque isso tem a ver com o estágio de desenvolvimento da nossa democracia, com as nossas instituições, aquilo que nós já avançamos em termos de Constituição, de Carta Magna. Então, nós temos que entender o seguinte, o Brasil é uma democracia em construção, interrompida pelo golpe que aconteceu contra a presidente Dilma Rousseff, mas já existem elementos que são pacificados pela nossa Constituição que devem ser preservados. Na semana passada, candidato, saiu o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? E a Bahia teve índices alarmantes, só o quinto ano do ensino fundamental que conseguiu chegar na meta que seria de 2019. O senhor tem alguma proposta que ajude a Bahia nesse sentido da educação? Olha, a gente está assistindo um retrocesso no debate sobre educação no federal, o corte de recursos por parte do presidente Michel Temer, o golpista Temer, que congelou por 20 anos investimentos em saúde e educação. Então, a primeira medida nossa é anular as reformas que Temer aprovou, porque não tem como você ter projeto de educação no nosso país, no nosso estado, com a medida de Temer que congela investimentos básicos, que afeta, por exemplo, as nossas universidades. A Bahia teve uma expansão do sistema superior de ensino que está sendo interditado, inclusive a Unilab agora tem uma ameaça de se tornar a universidade importantíssima de integração luso-afro-brasileira, se tornar um campus da UFBA, por justamente esse processo de retrocesso, a gente perdeu uma universidade, imagina. Então a gente vai defender mais investimentos na universidade, e a situação é dramática na UFBA, é dramática na Federal do Sul da Bahia, é dramática na Federal do Oeste da Bahia, da Universidade do Vale de São Francisco, no FRB, e nós temos que ter um posicionamento firme em defesa de mais investimento na educação. Em relação à educação básica, né, primeira questão é a seguinte, existe uma distribuição de atribuições, e o governo do Estado da Bahia precisa assumir a sua responsabilidade. Nós precisamos pressionar em nível federal para garantir o piso básico, por exemplo, da categoria dos professores, né? Respeitar os professores, ter uma política pedagógica no Estado da Bahia, algo que infelizmente não acontece hoje, né? Como eu disse anteriormente, falta uma marca social. A Bahia é o 6º PIB do Brasil, mas nós amargamos a 22ª posição no IDH. E a qualidade dos nossos serviços sociais é muito ruim para um Estado que é rico, mas tem uma população pobre, e precisamos pensar, como Anísio Teixeira pensava, Anísio Teixeira, o grande educador baiano, né, o idealizador da escola de tempo integral, formas de valorização do professor, da atividade docente, o que passa, inclusive pela própria universidade que eu faço parte, tenho muito orgulho, que é a Universidade do Estado da Bahia, que esse ano sofreu, junto com as outras universidades estaduais, um corte de 40% dos recursos, o que não dá para a gente desenvolver na sala de aula trabalhos de ensino, pesquisa e extensão de forma integral. A universidade, as instituições de ensino do Estado da Bahia precisam ter um projeto, gente. Projeto de esquerda, projeto de democratização do nosso Estado, de melhoria das condições de vida. Tem que ter a educação como base, e para isso precisam garantir recursos para a educação e, ao mesmo tempo, estabelecer metas que melhorem a qualidade do nosso ensino, fazendo com que o Estado dê o exemplo, os municípios também sejam levados a fazer o dever de casa, porque nós possamos sair das estatísticas tristes que colocam a Bahia entre os estados que têm a pior qualidade do ensino a nível nacional. Candidato, estou vendo uma notícia aqui, que eu acho que foi publicada, não tem nem 2 horas. PSB e PSOL podem se unir após nova lei eleitoral, diz Leonelli. PSOL e PSB podem virar uma só legenda nos próximos anos. Pelo menos essa é a ideia defendida pelo secretário-geral Domingos Leonelli. O correligionário da senadora Lídice da Mata defende que as duas legendas se unam em torno de um projeto. O que é que o senhor pensa disso? Notícia fresquinha. Olha, a gente participou de uma atividade organizada pelo Leonelli, de setores do PSB que estão apoiando a nossa candidatura ao Senado. E assim, Leonelli é um político que a gente aprende muito, né? Vem defendendo a economia criativa, o socialismo criativo, e a gente troca muitas figurinhas sobre o que seria um projeto para o Estado da Bahia e para a cidade de Salvador, pensando a economia criativa enquanto um norte, né, do ponto de vista da organização da economia e da produção.
existe uma lei eleitoral, uma reforma eleitoral, mas essa é uma opinião do Léo Nery que eu respeito muito, mas é um debate ainda sendo construído, né? Não há nada definitivo. Nós do PSOL temos uma diretriz ideológica e política, mas afirmamos um mostra projeto que não político. concorda, essa resposta... Eu achei que o senhor ia dizer que concordava quando começou com os elogios. Não, nós não. Talvez a seja questão, outra... eu acho que vou dizer assim, é um desejo de setores do PSB, do próprio Léo Nery. Nós do PSOL ainda não tínhamos condições de avaliar isso. Até né? porque, eu estava vendo hoje, o PSOL é extremamente dividido, né? São vários grupos. Só que na Bahia acho que são 3, né? Insurgência, Rosa Zumbi, PL. Confere? 3 grupos. APS. A APS aqui. Sim. Certo. E no Brasil, só aqui eu contei 12 grupos dentro de um partido relativamente novo. Sim. Para chegar a uma conclusão com relação a isso, é uma grande discussão. E como é que esse é um partido com tantas divisões internas? Olha, assim, acho que a esquerda, de maneira geral, ela rompeu aquele modelo de partido centralizado, né, em que você tinha um comitê central que definia tudo. Só é um partido plural, né? Assim como o PSB, assim como outros partidos, e essa pluralidade é um valor, né, que a gente respeita a diversidade de ideias, como você colocou muito bem, é um debate ainda muito incipiente, tanto o PSOL como o PSB, e nós precisamos amadurecer. Acho que estou no meio do processo eleitoral, as legendas têm seus posicionamentos. Eu sou um admirador profundo de Léo Nery, do seu trabalho, da sua militância, do seu debate em relação à questão da economia criativa, mas essa pluralidade da esquerda é algo que vem trazer respostas para a crise que estão colocadas hoje. A esquerda, como diz Guilherme Boulos, nosso candidato a presidente da República, ela é vista como parte da crise. E nós precisamos dizer que a esquerda é a alternativa à crise. E a alternativa à crise vem justamente desse diálogo que vem se somar a várias experiências, pensando, por exemplo, forma de gestão participativa, né, economia criativa, como nós podemos ter um modelo de desenvolvimento. Eu estive na região de São Francisco, lá em Juazeiro, por exemplo, e me espantou que o rio está secando. Né? Você tem um processo de irrigação a partir da transposição, a produção de vinhos, né, de frutas, mas em compensação o rio está morrendo. Como a gente tem um modelo de desenvolvimento, por exemplo, que pode congregar desenvolvimento econômico, distribuição de renda e respeito ao meio ambiente. Eu acho que essa é uma pauta para a esquerda. E para isso, obviamente, a pluralidade, a diversidade de pensamento é algo fundamental que só nos enriquece. Candidato, em 2016 o senhor foi candidato a prefeito aqui em Salvador, né? O que é que o senhor pontuaria das promessas, claro que em âmbitos diferentes, mas qual é a diferença entre o Fábio de 2016 e o Fábio de 2018? O que é que o senhor traz para o seu eleitorado agora? Eu acho que a gente traz a convicção e a firmeza que já tinha colocado na disputa para prefeito, de que precisamos ser uma esquerda que tem lado, que se posiciona em relação aos grandes temas. Questão racial, questão do movimento negro, das mulheres. Desculpa interromper, isso seria uma crítica ao governo de agora? Não uma crítica ao governo de agora, mas, por exemplo, tem questões, vou pegar um exemplo muito concreto, o Plano Estadual de Educação, né, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, inclusive a base do PT se dividiu em relação a esse tema, então acho que nós do PT, vários militantes do PT, somos parceiros nesse debate, porque um determinado pastor sargento definiu que tinha retirado do debate a questão de gênero e raça e diversidade sexual. Tá? Isso é uma concessão feita em nome de uma governabilidade e nós discordamos disso. Então, quando a gente fala que nós, do PSOL, apresentamos uma esquerda autêntica, que não abre mão de temas, que não abre mão, por exemplo, de estar no Senado Federal e pedir anulação das reformas de Temer, anulação da reforma trabalhista, né, de repudiar a reforma da Previdência, de repudiar e buscar a anulação de investimentos de 20 anos de saúde e educação, mostra que a gente tem lado. Isso não se faz com coronéis, isso não se faz com a velha política, isso não se faz com fundamentalistas que pensam o espaço do Senado Federal não como um espaço em que cidadãos vão discutir o que é melhor para o país, e sim simplesmente fazer proselitismo religioso e defender o discurso de ódio. Nós vamos combater esse discurso de ódio, nós defendemos o diálogo entre as religiões. Então, esse é o caminho da laicidade do Estado, da democratização do Estado, é um caminho que nós precisamos apontar, e a Bahia precisa de um representante que vai brigar pela Bahia, né, que vai brigar por investimento nos nossos estados, que vai brigar por saúde e educação, né, que vai brigar que nós possamos ter um modal de mobilidade urbana que não seja baseado no BRT, que vai destruir árvores e enriquecer setores do grande capital. Nós precisamos fazer um debate
sobre a cidade e sobre as nossas cidades do estado da Bahia, cidades grandes e médias, pensando no interior da Bahia como um elemento de desenvolvimento. Não podemos ter um estado em que a riqueza está centralizada em 5 regiões, né? Para isso, gente, precisa ter lado, né? A gente esteve ao lado da democracia contra o golpe, esteve lutando contra todas as reformas de Temer, não vacilamos em momento nenhum. E o eleitorado, né? A gente fala assim, o eleitor que já tem o seu primeiro candidato, né? Já tem o seu primeiro voto, nós nos colocamos como alternativa do segundo voto. Queremos o segundo voto porque entendemos que a Bahia precisa garantir no Senado Federal alguém que represente um projeto de mudança e transformação. Já sofremos com golpe e não queremos sofrer ou correr o risco de mais uma vez sofrer outros golpes com base em escolhas que lá na frente vão se mostrar equivocadas. O Brasil vive um momento político extremamente turbulento, uma divisão bastante acirrada ideológica e que na semana retrasada, né, teve um dos momentos mais emblemáticos dessa disputa e terrível, que foi a facada no candidato Jair Bolsonaro, que foi operado anteontem, situação bastante grave. Como é que o senhor viu essa situação, esse terrível evento, esse terrível acontecimento, e como o senhor se posiciona em relação a esse momento que o Brasil vive hoje? Olha, o PSOL, o nosso candidato Guilherme Boulos, Marcos Mendes, nosso candidato a governador, Dona Mira, nossa co-governadora, repudiamos o que aconteceu com o Bolsonaro. Esse dia, hoje, o dia de hoje, faz 6 meses da morte da Marielle, nossa vereadora do Rio de Janeiro, de forma bárbara, que foi assassinada e até hoje não sabemos quem matou Marielle. Isso, gente, o caminho da violência política, o caminho do ódio, né, não é o caminho para o Brasil. Infelizmente, o que a gente vê hoje, inclusive no estado da Bahia, são candidatos ao Senado que fazem discurso de ódio. Ódio contra quem pratica religião A, religião B, né, que diz defender a família, mas divide as famílias. Né? Não é função de um líder político dividir a sociedade brasileira. Nós precisamos estabelecer o diálogo enquanto meta. E a violência política é o pior do que pode existir na política. Nós não estamos obrigando, ninguém é obrigado a concordar com as ideias do PSOL, mas nós temos o direito de defender nossas ideias. Marielle perdeu a sua vida por defender ideias que são justas do nosso ponto de vista, né? Combater o extermínio da juventude negra, a pauta das mulheres, dos negros, dos LGBTs. E é muito triste o que aconteceu e também o que aconteceu com o Jair Bolsonaro, apesar dele ser um dos que destila o ódio e difunde o discurso de ódio na nossa sociedade. Mas não desejamos ao Bolsonaro o que aconteceu com a Marielle, né? E temos a justeza de que a política se faz com ideias e no debate, no diálogo, que é o voto que decide as eleições. Candidato, outro tema que é bastante criticado na gestão do atual governador Rui Costa é a segurança pública. E aí eu quero saber do senhor quais são as propostas que o senhor tem, caso seja eleito, para ajudar a Bahia nesse sentido. Olha, no Senado Federal a gente vai defender, como eu disse anteriormente, a PEC 51, que é a desmilitarização da polícia. Desmilitarizar não significa que a polícia vai deixar de trabalhar e fazer as suas atribuições. É mudar a missão institucional da polícia, né? É revalorizar o processo de investigação, a ação de prevenção ao crime. Porque a repressão é a última etapa, gente. E hoje o que está sendo aplicado em nível nacional como na Bahia é o programa da direita. É o programa de repressão pura e simples, que gera tragédias. A gente acompanha agora o Ministério Público, no caso do Davi Fiuza, né? Inclusive é solidário, a Ruth Fiuza, que perdeu seu filho de forma bárbara e o Ministério Público diz que não há homicídio porque não há corpo. Né? Ela, inclusive, fez uma declaração muito forte, né? A polícia matou e o Ministério Público terminou de enterrar o meu filho. Né? Assim como a Ruth Fiuza, várias famílias perderam seus filhos por conta de ações violentas da polícia. Precisamos mudar isso. Né? E se a gente pegar estatisticamente, melhorou, diminuiu a violência, só aumentou. E nós, então, precisamos de uma polícia melhor preparada do ponto de vista de investigar e prevenir o crime. Para isso, precisamos integrar a Polícia Civil e Militar, estabelecer o ciclo contínuo, valorizar a carreira do profissional militar e, ao mesmo tempo, precisamos fazer e tocar o dedo na ferida, fazer o debate e tocar o dedo na ferida do tema das drogas. Hoje você tem uma política de drogas no Brasil, que é uma herança da política do governo Nixon dos Estados Unidos, que é baseada na repressão. Você deve ter assistido aquele Narcos, né? Aquela série do Pablo Escobar. Você vê que foi a tragédia a política de repressão nos Estados Unidos, que não deu certo em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, que só aumentou o consumo de drogas nos Estados Unidos. Então precisamos ter outro modelo. Nesse sentido, nós assinamos a plataforma para a nova política de drogas, somos a única candidatura ao Senado na Bahia que assina a plataforma.
e queremos propor alternativas que passem, por exemplo, pela legalização da maconha. Algo que já aconteceu no Uruguai, aconteceu em alguns estados dos Estados Unidos, com sucesso. Né? Você simplesmente estabelece critérios para produção e consumo, taxa, paga imposto e dá certo, porque deu certo no caso do tabaco. Há um controle em relação à produção do álcool em nosso país, que também são elementos de produção de vício. Né? Eu falo que é uma contradição a gente não fazer esse debate e, ao mesmo tempo, ter uma arena em nosso estádio, a Arena Fonte Nova, que leva o nome de uma marca de cerveja e as nossas crianças são levadas aos sábados ou domingos para assistir uma partida de futebol, um espetáculo qualquer e tem contato com a marca de cerveja. Não existe nenhum tipo de restrição à publicidade de cerveja em nosso país. Então, precisamos fazer o debate de humanizar o tratamento dos dependentes químicos, né? E para isso passa por uma nova política de drogas. Então vamos defender no Senado Federal uma nova política de drogas para que nós possamos ter um tratamento mais humanizado e aqueles que têm dependentes químicos na família sofrem com isso em relação a esse tema. Não é com repressão e com violência que a gente vai resolver o problema da dependência química no nosso país. Aproveitando que o senhor está falando sobre as propostas, no plano de governo do senhor que está registrado lá no TSE, é dividido por tópicos, né? E aí tem um tópico lá que é negritude. E aí eu queria saber quais são essas propostas que chamam atenção esse tópico, né? Para a população negra, exatamente que o senhor colocou lá no seu plano. Olha, o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra, né? O Brasil foi formado pela escravização de indígenas e negros. E isso produz um fenômeno social que é o racismo. E a população negra afrodescendente sofre no acesso a bens culturais, espaços culturais, espaços sociais, acesso à universidade e assim por diante. As políticas de cotas são um instrumento importantíssimo, aliás, tem candidato ao Senado, digo mais uma vez, por isso que é importante as pessoas estarem bem informadas, né? Que apoia Bolsonaro, que é contra cotas, que compara, por exemplo, quilombola a gado, né? Com um escárnio completo pelos nossos quilombolas. E está numa coalizão de partidos que tem o DEM do prefeito Assemineto, Zé Ronaldo, que entraram com duas ações no Supremo Tribunal Federal. Uma pedindo a anulação das cotas e outra contra a lei que garantia terra para os quilombolas. Esse é o DEM do prefeito Assemineto e de Zé Ronaldo, que atacam a população negra, porque são contra políticas de reparação de ação afirmativa. Isso é concreto, está lá registrado. Então, nesse sentido, a gente defende o aprofundamento, a continuidade e o aprofundamento das políticas de ação afirmativa para que a população negra possa ter representatividade nos espaços da política, da universidade. Isso é democracia. E um tema que acho que considero que é muito importante é a violência que vem avançando contra os adeptos do candomblé e das religiões de matriz africana. Né? Há um aumento enorme no nosso país, inclusive na Bahia, de relatos de pessoas que estão sendo agredidas fisicamente, né, constrangidas porque portam uma guia, um torso, porque professam uma fé. Então esse é um caminho que nós não podemos continuar, gente. O Brasil não pode se tornar uma Alemanha de Hitler. O Brasil precisa ser um país em que a gente respeite a diversidade religiosa. Isso é um valor para nós do PSOL. Mas além de reforçar as ações afirmativas, o senhor traz algo de novo? Olha, nós precisamos, por exemplo, o Estatuto de Igualdade Racial, que foi aprovado na Câmara, de autoria do deputado, hoje senador Paulo Paim, prevê uma série de mecanismos que não foram regulamentados, né, pelos estados e municípios. Então, o primeiro princípio é esse. Já existem leis, só que essas leis não são respeitadas. Tá? Então, isso é um elemento. Outro elemento importante é a defesa da Lei 10.639. Temer e a sua galera lá no Congresso Nacional tornou essa lei que tinha um caráter obrigatório como um caráter opcional. Nós vamos defender a volta da obrigatoriedade da Lei 10.639, só para esclarecer que está nos acompanhando. É uma lei que estabelece o ensino de história e cultura africana nas nossas escolas. Nós precisamos conhecer a nossa história, negros e negras, e a população branca precisa conhecer a história do nosso povo, a história africana, que forma a nossa identidade enquanto baianos e baianas, enquanto brasileiros e brasileiras. Isso é um mecanismo importante de acesso à cultura e informação. Então, nesse sentido, nós vamos defender que essa lei, a Lei 10.639, seja, de novo, ter seu caráter de obrigatoriedade, algo que foi tirado pelo presidente Michel Temer. Assim como outros mecanismos de acesso à terra dos quilombolas, de regulamentação fundiária, que facilitem o processo de que as comunidades quilombolas, comunidades tradicionais,
possam ter a titulação de suas terras e ter políticas públicas que garantam a permanência e o desenvolvimento de sua cultura. Candidato Fábio Nogueira, candidato ao Senado pelo PSOL, falta um pouco mais de 1 minuto para o fim da nossa conversa. Passa rápido, não são 9 segundos, mas passa rápido. Gostaria que você aproveitasse o final para suas considerações finais e um recado para o eleitor. Bem, mais uma vez agradecer o convite, dizer ao eleitor que essa eleição para o Senado, nós temos 2 votos. Você vai votar 2 vezes para o Senado. Se você tem o seu primeiro candidato, vote como segundo candidato no PSOL, no Fábio 500, que precisamos garantir no Senado Federal mudança de verdade. Gente que tem lado, gente que está na esquerda, que defende a democracia, que defende a pauta dos movimentos sociais, que é contra. Nós podemos, por exemplo, conduzir um senador que seja a favor da redução da maioridade penal, que só vai atingir diretamente a população pobre e negra do estado da Bahia. Precisamos ter gente que vai defender a anulação da reforma trabalhista de Temer, que vai defender a Bahia e seus interesses contra os golpistas, que vai se posicionar contra a reforma da Previdência, que vai ser contra o congelamento por 20 anos de saúde e educação e que vai defender mais investimento no ensino superior do nosso Estado, na saúde pública do nosso Estado, garantindo que negros, negras, mulheres, LGBTs, quilombolas possam ter seus direitos assegurados. Muito obrigado, candidato. O candidato continua o papo no Aratu Notícias, numa entrevista com Lízia Oliveira, daqui a pouco. Então, amanhã tem mais linha de frente, tem mais sabatina com candidatos. Lembrando que aqui no Grupo Aratu, Linha de Frente, TV Aratu, Aratu Online, você tem a maior cobertura das eleições aqui no estado. Mais de 70 horas de transmissão e estaremos com todos os principais representantes dos partidos em todas as disputas, tanto presidencial, governo, Senado e Câmara. Um abraço para todos e até amanhã.